E aí, galerinha do terceiro ano, terceira série, né, do ensino médio, muita saudade de vocês. E vamos estudar um pouquinho a reta, conhecer ela e posteriormente a circunferência. Então, vamos iniciar com as equações da reta. Sabe-se que dois pontos determinam uma reta, isso é suficiente. Então, nós temos o eixo aí horizontal, que é o das abscissas, o eixo x, o das ordenadas, que é o vertical, o y. Está sendo dado dois pontos, o ponto A de coordenadas x, a, y, a, e o ponto B de coordenadas xb, yb, né? Nós observamos também que essa primeira equação da reta é a equação chama-se equação fundamental da reta. E, primeiramente, eu tenho aqui a minha inclinação que a reta faz com o eixo, com a parte positiva da abscissa, né? Essa inclinação, que esse ângulo, ele é correspondente ao triângulo retângulo formado. E o coeficiente angular de uma reta é a tangente do ângulo de inclinação. Por que o coeficiente angular é a tangente do ângulo de inclinação? Quem é esse ângulo de inclinação? É o ângulo formado entre a reta e o eixo positivo das abscissas. Então, é o ângulo alfa. Ele é correspondente aqui. Tangente, aqui eu tenho ΔY, a variação do y, é o que está em pé. E aqui eu tenho ΔX, é a variação do x, é o que está deitado, vamos dizer assim. Então, a tangente de alfa, né, o coeficiente angular não é a tangente do ângulo, o ângulo de inclinação é alfa. Então, a tangente desse ângulo de inclinação é o cateto oposto, que é ΔY, sobre o cateto adjacente, que é ΔX, né? Então, quando eu falo em variação de y, é o y final, variação final menos inicial. Variação de x é o x final menos inicial. Aqui eu peguei ponto, né, B como final e o A como inicial, bem como apresentado aqui no nosso plano cartesiano. E daí tangente, devido à sua relação trigonométrica. Então, o coeficiente angular é um número real que representa a direção da reta ou a declividade. Então, o coeficiente angular é o ΔY sobre o ΔX. Essa a variação de y dividido pela variação de x. É o que está em pé dividido pelo que está deitado. E também é a tangente do ângulo de inclinação. Porque da onde que surge esse YB menos esse YA, esse XB menos XA? Através da tangente desse ângulo de inclinação. Então, na matemática, convencionou-se M, o coeficiente angular da reta, e x0, y0, as coordenadas de um ponto conhecido da reta. Vamos, o exemplo 1 da equação fundamental, ele determina a equação fundamental da reta que passa pelos pontos. Então, lembrando que a equação fundamental é dada por y menos y inicial, coeficiente angular x menos o x inicial. E para encontrar o coeficiente angular, que é o m, é o y final menos o inicial, dividido pelo x final, menos o x inicial. Então, vamos aí pelo nosso exemplo 1, letra A, dados dois pontos, o A de coordenadas 2, 3 e o B de coordenadas 4 e 5. Para eu encontrar a equação fundamental da reta, eu vou encontrar o M,
no caso aqui, é dado pelo AR, que é o coeficiente angular. Então, é y final, yb, que é 5, menos o y do A, que é 3, sobre a variação do x. Pode trocar? Não. Como eu demonstrei lá para vocês, é a variação do y dividido pela variação do x. E por xb, que é 4, menos xa, que é 2. 5 menos 3, 2. 4 menos 2, 2. 2 dividido por 2, 1. Então, qual é o coeficiente angular, o meu m, desses dois pontos? 1. E eu vou montar a minha equação fundamental, que é dado por essa expressão aqui. y0 e x0 é o ponto que eu escolhi. Então, eu escolhi aqui o ponto A de coordenadas 2, 3. Você pode escolher aquele ponto que você quiser. Cada um escolhe o seu ponto. Eu escolhi esse. Geralmente, a gente exclui o que tem valor, os que tem, os que são mais fáceis para substituir. Então, eu vou pegar y menos y0. Então, o YA é 3, igual o meu m, que é o coeficiente angular, não é 1, 1 vezes esse parênteses vai dar esse parênteses. E quem é esse parênteses? É x menos xa. Xa vale 2. Então, professor, qual o ponto que eu escolhi? Eu, professor, escolhi o ponto A. Então, o meu não é y menos y0? Qual é o meu y0? 3. Como o coeficiente angular é 1, e 1 é o elemento neutro da multiplicação, 1 vezes esse parênteses vai dar esse parênteses. E quem representa esse parênteses? X menos, como foi escolhido o ponto A, quem é o xa? 2. Está aí a equação fundamental, né, dos pontos A e B, denominado de reta R, por isso que é o coeficiente R, né? AR ou MR. Exemplo B, primeira coisa é encontrar o coeficiente angular. Ele chamou aqui da reta S. Então, é a variação do y dividido pela variação do x. Final menos inicial. O y, C, que é o final, menos o y inicial, que é o YA, dividido, variação do x. XC, que é menos 2, menos XA, que é 2. 5 menos 3, 2. Devo 2 e devo 2, devo 4, né? Então, eu vou simplificar. Ficará 2 quartos, né? Vai ficar mais com menos, menos. 2 dividido por 2, 1. E 4 dividido por 2, 2. Vai dar menos 1/2 o meu coeficiente angular. Aí eu quero a equação fundamental. Qual é a forma dela? Y, qual ponto eu vou escolher para substituir nessa forma, nessa equação, né, fundamental? Eu escolhi aqui o ponto A, porque como o ponto C eu tenho número negativo, ia ser mais trabalhoso. Então, eu escolhi o ponto mais fácil, o ponto A, de coordenadas 2 e 3. Então, quanto que vale o meu y desse ponto? 3. Quanto vale o x? 2. Então, vamos montar a nossa equação fundamental. Y menos o meu y escolhido, que é 3, que é do ponto A, igual o coeficiente angular agora não é 1, é menos 1/2, vezes, abro parênteses, x menos o meu x escolhido, que é o x do ponto A, que é 2. Pronto, montei a minha equação fundamental. Para por aí, está no formato dela. Ó. Comparando, exemplo C. Então, primeira coisa, o coeficiente angular, variação de y, como é dado aqui, sobre a variação de x. Então, o YD, que é 3, menos o YA,
A, que é 3, dividido xd, que é menos 2, menos xa, que é 2. Caso o meu xa fosse menos 2 e abrir a casa do número negativo, eu costumo dizer, né, que a casa do número negativo é o parênteses. Aqui abriria um parênteses, ficaria menos, parênteses, menos 2, menos com menos daria mais 2. Então, só exemplificando mais um pouco. Então, 3 menos 3, 0. Devo 2 e devo 2, devo 4. 0 dividido por qualquer coisa é 0. Né? 0 dividido por menos 4 é 0. E aí, vamos montar a nossa equação fundamental. Y menos qual ponto que eu escolhi? Escolhi o ponto A. Então, qual é o y do ponto A? 3, que é o y0. Igual, qual é o meu m, o meu coeficiente angular? 0. Abro parênteses, parênteses, x menos. Qual é o x do ponto A do ponto escolhido? 2. Y menos 3, 0 vezes qualquer coisa é 0. Então, 0 vezes esse parênteses é 0, né? Menos 3, eu vou trazer para o segundo membro. Então, a operação inversa da subtração é adição. Então, vai ficar mais 3, y igual a 3. Está aqui a minha equação fundamental, né? Eu posso deixar dessa forma ou dessa forma aqui. Eu prefiro essa última. Então, espero que fique claro, né, a construção da equação fundamental a partir de 2 pontos dados. Exemplo 1.1. O professor de física fez um gráfico que representa a intensidade da força dada em Newton. Essa força é representada pelo eixo y das ordenadas, né? Como apresentado. Sofrida por uma mola ideal, né? Aqui está a mola, tem o comprimento dela L, em função de uma deformação x. Ocorreu uma deformação nessa mola, né? Uma alteração, de acordo com o gráfico abaixo. A taxa de aumento da força é representada pela inclinação da reta que passa pelos pontos. Então, ó, a inclinação da reta que passa por esses pontos aqui de coordenadas 0,1 e 4, 0,2 e 8, 0,3 e 12, conforme ilustra o gráfico abaixo. Nesse caso, a inclinação de reta é igual a... Então, eu vou calcular. Nós sabemos que a inclinação aí da reta é o ângulo que ela forma com a parte positiva do x, que a reta forma, e ela é dada pela tangente do ângulo, que é a variação do y sobre dividido pela variação do x. Então, eu vou pegar aqui, posso escolher quaisquer pontos, eu vou pegar os menores valores. Então, vou pegar aqui, ó, 8, vou pegar o ponto, né, meu y final 8, menos o meu y inicial 4, o meu x final 0,2, menos o meu x inicial 0,1. 8 menos 4, 4. 0,2 menos 0,1, 0,1. Vou multiplicar os dois termos aqui da minha fração, numerador que é 4 e o denominador que é 0,1 por 10. Por 10. 4 vezes 10, 10, vai dar 40. 0,1 vezes 10, 10. Então, 40 dividido por 10 dá 4. Então, a alternativa correta, alternativa A. E a segunda equação da reta, primeira equação fundamental, a segunda equação geral da reta. Qual é a forma dela? A forma dela ela se apresenta na forma x mais by mais c igual a 0. A, b e c são os coeficientes, né, de duas variáveis, no caso aqui x e y. Professor, como que eu faço para encontrar o coeficiente angular dessa reta? É menos a sobre b. Como que eu faço para encontrar o coeficiente linear? Menos c sobre b. Mas você não precisa ficar memorizando isso.
Não tão necessariamente, porque você pode isolar o y, encontrar esses coeficientes normalmente, como nós vamos ver posteriormente. Então, o eixo y, o eixo x, né, o mesmo gráfico anteriormente apresentado, então não vou bater muito na explicação, né, a variação aí. Então, o que vocês têm que saber da equação geral da reta é a forma que ela se apresenta. Sempre ela é igual a zero. Ax mais by mais c igual a zero. Exemplo 2. Determinar uma equação geral da reta que passa pelos pontos. Então, uma sugestão aqui do professor. Há duas formas de se fazer. Aplicando o determinante ou, a partir da equação fundamental, colocar todos os seus termos no primeiro membro. Você escolhe, professor, eu não entendi nada. Então, vamos lá. Ou, há duas formas. Ou colocando... continuar aqui, faltou informação. Então, vamos lá. Dado 2 pontos, eu encontrei o coeficiente angular, né? Foi até 2 pontos dados anteriormente. Lembrando que o coeficiente angular é a variação de y dividido sobre a variação de x. Final aqui, ó, 5 menos 3. E o x final, 4 menos 2, dá 1. Substituindo, lembrando aqui a forma da equação fundamental, que é y menos, eu escolhi o ponto A. Qual é o y dele? 3. É o y0. Igual, o coeficiente angular é 1. 1 vezes tudo que está no parênteses, é o parênteses. X menos. Quem é o x do ponto A? 2. Foi o ponto escolhido. Então, eu posso encontrar a equação geral da reta através da equação fundamental, fazendo o que com ela? Trazendo tudo que está no segundo membro, que no caso é x menos 2, para o primeiro membro, aonde está y menos 3. Então, mais x, operação inversa, vou trocar o sinal de tudo, né? Fazendo as operações inversas. Mais x vai para o primeiro membro, menos x, troco o sinal. Menos 2 vai para o primeiro membro. O que é primeiro membro? Tudo que está antes do sinal de igual. O que é segundo membro? Aquilo que está depois do sinal de igual. Então, menos 2 está no segundo membro, depois do sinal de igual, ele vai para o primeiro mais 2. Só trocar os sinais, repetir letra e número. E agora eu vou reduzindo os termos. Eu tenho menos x, né? A equação geral não é ax mais by mais c igual a zero. Então, eu vou trabalhar nessa forma. X y e um número igual a zero. Então, eu vou organizar menos x mais y. E vou trabalhar, devo 3 e tenho 2, devo 1, igual a zero. Por elegância algébrica, vamos dizer assim, eu multiplico tudo por menos 1, ou eu troco o sinal de todos os termos, que não é muito bom, né, a gente deixar esse coeficiente aqui do x, que é menos 1, negativo. Então, por elegância algébrica, eu vou ter menos x, vou trocar o sinal de tudo, mais x, mais y, menos y. Menos 1 mais 1, a nossa equação fundamental da reta. Ou, uma outra forma é você escolher o determinante. Então, eu escolhi o primeiro membro, agora eu escolhi o determinante. Como que eu faço, professor? Professor, qual que está certa? Ou, a partir da equação fundamental, né, que está aqui, você transportar tudo que está no segundo membro para o primeiro, igual o professor fez, ou pelo determinante, que eu vou explicar agora. O determinante, mas a minha resposta deu diferente, fazendo os dois modos. Geralmente, no determinante, você vai ter que simplificar todos os termos, é um pouco mais trabalhoso. Você vai ter que fazer uma simplificação, alguma coisa, ele é mais trabalhoso. Quando você encontra pela equação fundamental, já sai de uma forma menos trabalhosa. Então, eu coloco xy
Sempre vai ser sim o determinante. Coloca as coordenadas do ponto A, 2, 3. Coloca as coordenadas do segundo ponto, que é o ponto B, 4, 5. E por regra, 1, 1, 1. A estrutura desse determinante é x, y, que é as coordenadas aí de um ponto, e 1, 1, 1, que é a terceira coluna. E eu coloco aqui, ó, na segunda linha as coordenadas do primeiro ponto e na terceira linha as coordenadas do segundo ponto. E aí a gente aprendeu, repete as duas primeiras colunas e eu vou trabalhar. 3 vezes 1, 3 vezes x, 3x. Primeira linha. Então eu vou lá. 4 vezes 1, 4. 4 vezes y, 4y. Tudo positivo. Agora tudo positivo também. 5 vezes 2, 10. 10 vezes 1, 10. Agora, quando eu vou cruzar, eu costumo dizer para os meus alunos, vamos brincar de jogo da velha, né? Então eu vou cruzar aqui, ó. Então fiz meus três primeiros riscos. Agora eu vou cruzar esses riscos. Aí eu vou trocar o sinal do meu resultado. Então 4 vezes 3, 12. 12 vezes 1, 12. Né? Então deu 12. Vou trocar o sinal, menos 12. Né? Então vou cruzar aqui de novo essa linha, né? Ó. Então 5 vezes 1, 5. 5 vezes x, 5x. Deu positivo, menos 5x. 1 vezes 2, 2. 2 vezes y, 2y. Deu positivo, menos 2y. Então, resolvi o meu jogo da velha. Agora, né, eu vou reduzir os meus termos aqui. Devo 5x e tenho 3x. Devo 2x. Tenho 4y e devo 2y. Tenho 2y. Devo 12, tenho 10, devo 2, igual a 0. Ó, tá errado, professor. As respostas estão diferentes. Não, são apenas equações geral da reta equivalentes. Se eu dividir tudo por 2, eu vou encontrar a inicial. É a mesma coisa. Ah, eu posso deixar assim? Pode. Eu posso simplificar? Pode. Você escolhe como que você quer resolver. Eu te dei duas opções. Então, menos 2 dividido por 2 dá menos x. 2 dividido por 2, 1 vezes y, e menos 2 dividido por 2, menos 1. Então, mesma coisa. Ó, menos x mais y menos 1 igual a 0. Como, por elegância algébrica, né, quando o meu primeiro coeficiente da equação é negativo, eu troco o sinal de tudo. Então, menos x é mais x, que é a mesma coisa que multiplicar por menos 1, mais y é menos y, e menos 1 é mais 1, igual a 0. Tá aí a minha equação fundamental. Ela segue, né, a sua lei, ax mais by mais c igual a 0. Quem é o a? 1. Ele não aparece, mas é 1 vezes x. Quem é o b? Menos 1. E quem é o c? 1. Os coeficientes da equação fundamental. Exemplo 3 aí, determine uma equação geral da reta que passa pelos pontos. Então, foram pontos A de coordenadas 2 e 3, o C de coordenadas menos 2 e 5, já fizemos essa conta, então não vou estender mais. Então, eu escolhi isolar o y a partir da equação fundamental. Então, eu encontrei o coeficiente angular, que é a variação do y. Ah, mas não é m, por que você colocou a? Porque aqui eu chamei de reta S, essa reta que passa por esses dois pontos. Então, pode deixar m, s ou as. O bom é um m, né? Convencionou-se m. Então, o y final, 5, menos o y inicial, 3, dividido. O x final, menos 2, menos o y, menos o x inicial, 2. Tá aqui, ó, a fórmulazinha. 5 menos 3, 2. Devo 2, devo 2, devo 4. Mais com menos, menos, simplificando o meio. Agora eu vou jogar na equação. Aqui não é equação geral. Cuidado, aqui é a primeira equação apresentada. Equação é fundamental, né? Ou feixe de retas aí também é chamado. Então, é y. Qual o ponto que eu... y0 e x0. O que é isso? É o ponto escolhido. Qual ponto que eu escolhi?
Escolhi o ponto A. Então, qual é o y dele? 3. Então, y menos 3. Qual é o meu m, que é o AS, que é o coeficiente angular? Menos 1/2. Abro parênteses, x menos. Qual é o x do ponto A? 2. Agora, eu posso aplicar determinante, professor? Pode. Eu escolhi isolar o y. Então, a partir da equação fundamental, eu vou ter aqui, ó, vou multiplicar, né, em forma de x da Xuxa, né, 2 vezes y, 2y, menos com mais vai dar menos, 2 vezes 3, 6, e menos 1 vezes x, menos com menos mais, 1 vezes 2, 2. Pronto. Né? Tirei esse denominador 2. Ah, posso tirar o MMC e cortar o denominador? Pode. Eu acho mais fácil multiplicar cruzado. Aqui é 1. Você nem precisa multiplicar em forma de x aqui. É só você fazer direto. 2 vezes y, 2y. 2 vezes menos 3, menos 6. E aqui você resolve. Menos com mais menos, 1 vezes x, x, menos com menos mais, 1 vezes 2, 2. Aqui tem um embaixo, nesse denominador. Mas é mais fácil fazer assim. Então, como eu quero encontrar a equação geral, que é ax mais by mais c igual a 0, o que está no segundo membro, que é menos x mais 2, eu vou levar para o primeiro membro. Então, menos x, só trocar o sinal. Vem para cá mais x, e mais 2 vai para o primeiro membro, menos 2, igual a 0. Eu vou colocar na forma x, y e um número. X, né, mais 2y, devo 6 e devo 2, devo 8, igual a 0. Então, portanto, na matemática, uma forma de representar o portanto, pois triângulo aqui, ó, os 3 vértices de um triângulo, os 3 pontinhos, equação da reta S é x mais 2y menos 8 igual a 0. Exemplo 4. Determinar a equação da reta R da figura abaixo. Foi dado o ângulo, né? Foi dado o ângulo aí, que é a inclinação que a reta faz com o eixo x, que é 60 graus. Eu sei que o coeficiente angular, ele é a tangente do ângulo de inclinação, né? Que gera a variação do y pelo x. Como aqui eu tenho um ângulo, eu vou jogar direto na tangente para encontrar o coeficiente angular, que ele quer a equação da reta. Aqui eu deixei na equação geral. Poderia deixar também na fundamental, mas vamos deixar na geral. Então, primeira coisa que eu tenho que fazer nesse exercício é trabalhar, né? Encontrar o meu... A primeira coisa quando eu trabalho com equação de reta é encontrar o seu coeficiente angular, né? Na fundamental, na geral. Então, aqui na fundamental, tangente 60, aqui eu coloquei para vocês lembrarem a tabela dos arcos notáveis, que tangente de 60 graus é raiz de 3. Então, é y menos, né, o ponto aqui não tem para escolher, só tem esse ponto P de coordenada 5 e 2. Qual é o y dele? 2, substituir, igual o meu coeficiente em m, que é raiz de 3, abro parênteses, x menos, qual é o x do ponto P? 5. Então, y2 é igual a raiz de 3 vezes x, raiz de 3x, né, mais com mais, mais com menos, menos. Raiz de 3 vezes 5, 5 raiz de 3, né, que é 5 vezes raiz de 3. Então, vou trabalhar com a equação geral, eu vou pegar tudo que está depois do igual e vou colocar para antes do igual, vou jogar para o primeiro membro. Então, eu faço isso trocando o sinal, repetindo o que está. Se é mais raiz de 3x, vem para cá, menos raiz de 3x. Se é menos 5 raiz de 3, vem para o primeiro membro, mais 5 raiz de 3 igual a 0. Então, vou colocar na forma x, y e o meu número. Então, vai ficar, né, menos raiz de 3x mais y, e menos 2 mais 5 raiz de 3. Eu troquei o sinal de tudo,
Então, ficaria menos raiz de 3x mais raiz de 3x, mais y menos y. Então, menos 2 mais 2 e mais 5 raiz de 3 menos 5 raiz de 3. Professor, qual é o valor do coeficiente A? A é quem está com x, raiz de 3. Qual é o valor do coeficiente B? B é quem está com y, menos 1. E o meu C, 2 menos 5 raiz de 3. Exemplo 5. Sabendo que uma reta R passa pelo ponto A de coordenadas 4 e 12 e tem coeficiente angular m igual a 2, determine a equação geral da reta. Eba, aqui já nos foi dado o coeficiente angular, o meu m, está aqui a equação fundamental. Então, já tem um ponto, não tem como escolher, só tem um ponto, eu vou substituir. Então, é y menos y0, qual é o valor do y do ponto A? 12, igual o meu m, que foi dado, não precisa encontrar, não precisa fazer essa continha aqui, porque já foi dado no exercício o coeficiente angular. No caso, 2, abro parênteses, x menos, qual é o x do ponto A? 4. E agora ele quer a equação geral da reta. Eu fiz, eu escolhi a partir da equação fundamental. E agora eu vou fazer, vou repetir y menos 12, 2 vezes x mais com mais, 2 vezes x, 2x, mais com menos, 2 vezes 4, 8. Vou transportar tudo que está depois do igual para antes do igual, para o meu primeiro membro. Como que eu faço isso? Eu vou repetir número e letra, somente trocar o sinal. Então, mais 2, repito, y menos 12, mais 2x, menos 2x, menos 8, mais 8, igual a 0. Então, vamos organizar x, y e o número. Menos 2x, mais y, devo 12 e tenho 8, devo 4, igual a 0. Vou trocar o sinal de tudo, porque eu tenho o x com coeficiente negativo. Então, por elegância algébrica, menos x vira mais 2x, que é o famoso multiplicar por menos 1. Mais y é menos y, só trocar o sinal. E menos 4 mais 4. Aqui é a equação geral. Letra B. Em que ponto a reta intercepta o eixo das abscissas? Então, se ela cortou o eixo x, a ordenada é nula. Então, eu vou zerar aqui o meu y. Então, vai ficar menos 2x, eu até peguei aqui, poderia pegar de baixo, ficaria mais fácil para mim, mas peguei aqui menos 2x. No lugar do y, eu vou colocar 0. Menos 4 igual a 0. E vou resolver essa equação do primeiro grau. Menos 2x, 0, menos 4 é a operação inversa da subtração adição. Então, ele vai para o segundo membro como mais 4. É só trocar o sinal nessa mudança de membro. E aí, eu vou ter quem está com x desce dividindo, porque a operação inversa de multiplicar é dividir. Então, mais com menos, menos. 4 dividido por 2, 2. Então, em que ponto a reta intercepta o eixo das abscissas? No ponto de coordenadas menos 2 e 0. Então, nós vamos aí estudar a terceira equação da reta, que é a equação reduzida da reta. É o mesmo plano cartesiano, apresentando as mesmas informações. Então, o que eu tenho que saber? Eu estudei a equação fundamental, que é y menos y0 igual a m vezes parênteses x menos x0. Estudei a equação geral, ax mais by mais c igual a 0. Agora eu vou para a reduzida. A reduzida é simplesmente o y isolado. Y é igual a mx mais n. M é o coeficiente angular e, que é o coeficiente angular, é a tangente do ângulo, que ele faz com a reta. O meu n é o linear, é aquele número aonde a reta corta o y. Aonde a reta cortar o y, o número que está ali é o meu coeficiente linear.
Exemplo 6. Determinar uma equação reduzida da reta que passa pelos pontos. Sugestão. Há duas formas de se fazer. Substituindo na sua lei de formação, que é y igual a mx mais n, ou isolando-se o y na equação fundamental ou geral. Você escolhe. Então, eu vou apresentar as duas formas para você, ou escolher isolar o y ou escolher a lei de formação. Né? Você escolhe o que você acha mais fácil para você, aluno, desenvolver. Então, vamos lá. Mesmo ponto, coeficiente angular é 1. A equação aqui, ó, fundamental é y menos 3 igual a x menos 2. Então, a primeira forma que eu apresentei é isolar o y. Então, eu vou ter y igual, o que está depois do igual eu vou copiar, eu vou repetir, que é x menos 2. E menos 3, ele está antes, ele vai para depois do igual. Se ele está no primeiro membro, ele vai para o segundo membro, eu troco o sinal, porque a operação inversa da subtração é adição. Então, menos 3 foi para o segundo membro, mais 3. Eu vou repetir o x, tenho 3 e devo 2, tenho 1. Então, a minha equação reduzida, ela é y igual a x mais 1. Eu encontrei ela a partir da minha equação fundamental. Quem é o meu m, professor? O meu coeficiente angular é quem está com x, é 1. Quem é o meu n? Né? Ele que diz que a reta é crescente ou decrescente. Quem é o meu n? Que ele corta o y, né? Quem é o meu n, o meu coeficiente linear? 1. Outra forma de se fazer é quando eu vou escolher a lei de formação. Eu sei que o meu m, que o meu coeficiente angular é 1. Então, eu vou escolher um ponto, o meu será B45. Tendo o coeficiente angular, que é 1, e o ponto, eu vou substituir na lei de formação, que é y igual a mx mais n. Então, vamos lá. Eu vou substituir. Quem é o m? Que é o coeficiente angular, 1, vezes x. Quem é o x? O x do ponto B é 4, mais n igual a y. O y do ponto B é 5. 1 vezes 4, 4. 4 mais n é igual a 5. n é igual a 5, né? Letra antes do e número depois. A letra no primeiro membro, número no segundo membro. Então, mais 4 pulou igual. Se é mais 4, só troco o sinal, ele vem menos 4. 5 menos 4, 1. Então, na minha lei de formação, substituindo o m é 1. Então, 1 vezes x, e o meu n é mais 1. O meu exemplo 7. Achar, então, nós estudamos as três equações, a fundamental, a geral e a reduzida. Então, eu quero que você ache essas equações a partir desses dois pontos. O A de coordenadas 3 e 1 e o B de coordenadas 4 e menos 2. Então, a primeira coisa é encontrar o coeficiente angular de A e B, né, que é a variação, o y final, que é menos 2, menos, né, o meu y, ou o contrário também que eu posso fazer, 1, né, menos o menos 2 e 3 menos o 4. Tudo bem aqui, né? A gente escolhe que é inicial e final, mas podemos desenvolver dessa forma. É bom que muda a estratégia de se fazer, para não ficar aquele método, só pode ser assim. Então, eu vou lá, menos com menos mais, 1 mais 2, 3. Devo aqui joguinho de sinal, porque eu tenho um parênteses, um sinal de associação. Aqui deve, tem. Devo 4 e tenho 3, devo 1. Mais com menos, menos. 3 dividido por 1, 3. Menos 3 é meu coeficiente angular. Lembra da equação fundamental? Y menos y0. Qual o ponto que eu escolhi? Escolhi o ponto A. Qual é o y dele? 1. Igual o m. Qual é o m que eu encontrei, que é o meu coeficiente angular? Menos 3. Abro o parênteses. X menos.
qual é o x que eu escolhi? Não foi do ponto A? 3. Então, aqui está a minha equação fundamental. Agora, eu quero a equação geral. Para se obter a equação geral, como foi explicado, basta colocar todos os termos no primeiro membro. Então, quem está depois do sinal de igual, ele vai para o primeiro, eu vou repetir ele trocando o sinal. Então, C menos 3x, antes do igual, ele pula o igual, mais 3x. Mais y está antes do igual, vou repetir. Agora, mais 9 está depois. Pulou igual, vai ficar menos 9. Devo 9, devo 1, devo 10, igual a zero. Aqui está a minha equação geral. A fundamental, y menos 1 igual a menos 3, parênteses, x menos 3. E a geral, que é aquela que tem a x mais by mais c igual a zero. E agora eu vou encontrar a reduzida. A partir da geral, ou da fundamental, é mais fácil aqui na geral, é só isolar o y, que a reduzida é y igual. Então, y é igual, mais 3x vai para depois do igual, segundo membro, menos 3x. Menos 10 está antes do igual, pulou ele, foi para depois do igual, mais 10. Então, as três formas que a equação se apresenta, ó, a fundamental são coisas diferentes. A geral e a reduzida. Exemplo 8, né? Se R é uma reta que corta os eixos cartesianos nos pontos A de coordenadas 2 e 0 e B de coordenadas 0 e 1, determine, letra A equação da reta R na forma reduzida. Então, eu vou escolher, posso aplicar o determinante, eu vou escolher a partir da equação fundamental. Primeira coisa, encontrar o coeficiente angular. Então, vai ser aí, ó, o y final, 1, né, menos o y inicial, 0, o x final, menos o x inicial, 2. 1 menos 0, 1, 0 menos 2, vai dar menos 1 meio. Agora, eu vou substituir na minha equação fundamental. Qual ponto, professor, que eu escolhi? Eu escolhi o ponto B. Então, é y menos. Qual é o y do ponto B? 1 igual. Vou substituir o meu coeficiente, o meu m, menos 1 meio. X, abro parênteses, x menos. Qual é o x do ponto que eu escolhi? Qual é o x do ponto B? 0. Então, vou repetir y menos 1. E aí, eu vou ter x menos 0, x. Então, vai ficar menos 1 meio vezes x, menos 1 meio de x. E como ele quer a equação da reta na forma reduzida, é somente isolar o y. Eu vou deixar ele sozinho no primeiro membro antes do igual. Então, o que está depois do igual, eu vou copiar, menos 1 meio de x. E o que está antes, eu vou copiar, porém trocar o sinal. Menos 1 vai vir para cá, mais 1. Então, a minha equação reduzida da reta R é menos 1 meio de x mais 1. Letra B, a equação geral da reta. Então, na minha equação geral da reta, eu vou pegar a minha equação fundamental e o que está depois do igual, eu vou colocar, eu vou transportar para o primeiro membro. Então, eu vou copiar ele trocando o sinal, só troco o sinal. Então, se é menos 1 meio de x, eu vou repetir y menos 1, vai vir para cá, mais 1 meio de x igual a 0. Então, aqui, ó, o meu MMC aqui é 2, né? 2 dividido por 1 é 2, 2 vezes y, 2y, 2 dividido por 1 é 2, 2 vezes menos 1 é menos 2, 2 dividido por 2 é 1, 1 vezes x no x, e 2 dividido por 1 é 2, 2 vezes 0, 0. Então, vou colocar na forma, como ele quer a equação geral, x, y e um número. Então, x mais 2y menos 2 igual a 0.
E a letra C, o esboço gráfico, né? Então, eu vou desenhar o plano cartesiano x e y e vou marcar 2 pontos. Basta. Esses 2 pontos determinam a reta, isso é suficiente. Então, vou marcar o ponto A. Então, eu ensino os meus alunos, né? Eu apago aqui, ó, é x e y, por isso que é par ordenado, né? Primeiro x ordenado, primeiro x, segundo y. Então, eu vou marcar o ponto A no eixo das abscissas, em cima do 2. Agora, eu escondo aqui o 0. O 1 está no y. Então, eu vou marcar lá no y o ponto 0 e 1 e traçar uma reta. Ponto. O gráfico dessa equação reduzida e dessa equação fundamental está apresentado aqui, simplesmente marcando esses 2 pontos. Exemplo 9, né? Vamos ver a questão aí da interdisciplinaridade, é uma questão aí de física, não vou aprofundar muito no conceito físico, e sim na equação da reta. Em termologia, existem várias escalas termométricas, isto é, escalas nas quais se pode indicar a temperatura de um corpo ao ambiente. Às vezes, é necessário converter as unidades indicadas nessas várias escalas, sendo x os valores das temperaturas dadas em graus Celsius, x temperatura em graus Celsius, y os valores das temperaturas dadas em graus Fahrenheit, então y temperatura em F. Sabendo que o ponto de fusão da água é de coordenadas 0 e 32 e o ponto de ebulição é de coordenadas 100 e 212. Encontre a equação de conversão, de transformação de unidades Fahrenheit e Celsius de temperatura, ou seja, a equação da reta que passa pelos pontos A e B. Professor, não entendi nada, não sei. Simplesmente ele quer a equação do ponto A e B. Pronto. Ou você joga no determinante, ou faz igual o professor, aplica a equação fundamental, vou escolher um ponto, o ponto que eu escolhi é o ponto A, o y dele é y menos y0, o y0 dele, o ponto escolhido, é 32. Encontrei o meu coeficiente angular, né? Encontrei aqui o meu coeficiente angular. Professor, da onde você tirou, professor, esse 9/5? Fazendo a conta, né? 212 menos 32 e 100 menos 0. Nós vamos simplificar e nós vamos encontrar 9/5. X menos o x do ponto A, que é o ponto escolhido, que é 0. Então, eu vou repetir y menos 32, x menos 0, x. 9/5 vezes x, 9/5 de x. Então, eu vou deixar na forma reduzida, porque eu quero, né, para ficar mais claro essa transformação, mais explícito essa transformação. Y é igual, que está antes do igual, ele vai para o segundo, que está antes do igual, vai para depois do igual. Porém, com o sinal trocado, menos 32 passa a ser mais 32. Então, 9/5 de x mais 32, ou 1,8x mais 32, né? Adaptando aqui, ó, o meu y, né? É o Fahrenheit, que está, né? O y em função de graus Celsius. Eu vou ter essa minha equação, que é a equação de conversão. Aonde encontrei o 9/5 através da minha continha do coeficiente angular. Eu vou deixar aí para vocês fazerem, tá? Praticar. Lembram de simplificar. E eu vou para o exemplo 10. É uma questão do Enem de 2016. Então, vamos iniciar a leitura. Para uma feira de ciências, 2 projéteis de foguetes A e B estão sendo construídos para serem lançados. O planejamento é que eles sejam lançados juntos, com o objetivo de o projétil B. Então, eu tenho aqui o projétil A, né?
Aqui, ó, o A é o que está a parábola, é o que tem um quadradinho. Eu tenho o projétil B, que na legenda, ó, é a reta, é o que está igual um formato de um xizinho. Então, o planejamento é que eles sejam lançados juntos com o objetivo de o projétil B interceptar o A quando esse alcançar a sua altura máxima. Bem, o A alcança a sua altura máxima no seu vértice, né? No seu ponto de máxima aqui no seu vértice. Então, na verdade, o objetivo é que o B ele passe para cá, ó. Ó, vou chamar aqui, eu tenho y, que foi dado no exercício. Eu vou transportar, ó, esse y, eu vou colocar ele lá no ponto máximo, lá no vértice da parábola. É isso aí que ele quer. O planejamento é que eles sejam lançados juntos com o objetivo do projétil B interceptar o A quando esse alcançar sua altura máxima. Então, o objetivo é que o y, né, passe, né, daqui eu vou caminhar com ele, ó, ele vai pular para o vértice da parábola, passando a ser o x. Para que isso aconteça, um dos projéteis descreverá uma trajetória parabólica, como visto aqui é o A, enquanto o outro irá descrever uma trajetória supostamente retilínea, que é o B, né? O gráfico mostra as alturas alcançadas por esses projéteis em função do tempo nas simulações realizadas. Então, a minha abscissa, o x é o tempo, a minha ordenada, o y, é a altura, né? Ele deixa claro o que o gráfico mostra as alturas alcançadas por esses projéteis em função do tempo, né? A altura vai depender do tempo. Com base nessas simulações, observou-se que a trajetória do projétil B deveria ser alterada para que o objetivo fosse alcançado. Por quê? O objetivo não é, ó, o planejamento é que eles sejam lançados juntos com o objetivo do projétil B interceptar o A, né? Alcançar o A, cortar o A quando esse alcançar sua altura máxima. Então, o A, que é a parábola, a altura máxima dele está aqui. Então, qual alteração que o B sofreu? Essa reta y, eu vou deslocar ela até o máximo da parábola, que é o objetivo dele, que é a reta, que passou a ser a reta x. Para alcançar o objetivo, o coeficiente angular da reta que representa a trajetória B deverá. Então, a trajetória B que sofreu o deslocamento da reta. Então, há várias formas, né, gente? A gente resolveu um problema, eu resolvi ele por tangente. Eu chamei esse ângulo aqui de θ, formei um triângulo retângulo aqui, ó. Imagine um triângulo retângulo. Qual é essa medida, né? A tangente é o cateto oposto, é o que está em pé, pelo cateto adjacente, que é o que está deitado. Então, essa medida aqui vai valer 12, dividido, essa medida aqui, ó, perdão, que eu me perdi aqui, essa medida aqui, ó, vai valer 12, não é isso? Ó, 12. Nesse triângulo retângulo formado aqui, qual é a medida do meu cateto adjacente? 6. 12 dividido por 6, 2. Agora, sofreu um deslocamento. Esse y, ele caminhou até o ponto máximo do A, passando a ser essa reta x. Então, eu vou calcular agora o coeficiente angular dessa reta, que é a tangente, né? Eu chamei aqui de alfa, né? A tangente de alfa, ó, daqui até aqui, ó. Forma sempre com eixo, parte positiva do eixo x, ó, essa inclinação. Então, eu formei aqui, né, no meu alfa, o meu triângulo retângulo aqui, ó, meu triângulo retângulo, é esse aqui o meu triângulo retângulo. Quem é o meu cateto oposto? 16, dividido pelo adjacente, que é 4.
Então, para eu saber, já que houve um deslocamento, né, para eu saber se eu vou ter que diminuir ou aumentar, eu vou fazer, ó, 4, que é o x, que é a que está no ponto máximo, menos a inicial, a que eu desloquei, que é 2. 4 menos 2, 2. Então, é a alternativa C. Eu vou aumentar em 2 unidades. Simplesmente isso. Somente calcular por tangente, né? Vou demarcar aqui ó, o triângulo retângulo, tangente de θ. θ é um ângulo aqui. Depois, tangente de alfa, é esse triângulo aqui, ó. E, continuando nossos estudos, vamos ver aí retas paralelas no plano. Então, eu sei que são retas paralelas, são aquelas retas, né, na geometria plana a gente estuda, que não se cruzam, que elas têm a mesma distância, né, a mesma direção. Então, duas retas são paralelas quando possuem a mesma declividade. O que é declividade? O mesmo coeficiente angular, o mesmo m. Então, se R e S são retas paralelas, eu posso falar, esses dois ângulos aqui são iguais, e o M da reta R é igual ao M da reta S, indicando o paralelismo, ó, o símbolo dele é esse. Somente os coeficientes angulares, os M, são iguais. Um exemplo 11, observe as equações das retas R e S abaixo. Então, a reta estão na forma reduzida, né? Y, reta R, de equação y igual a 2x mais 3, e reta S, de equação y igual a 2x mais 1. Né? Então, vamos lá. O que há de comum entre elas? Né? Nós vimos que ela é escrita na forma y igual a mx mais n. mx mais n. N é um número puro, é um número. E m é quem está com x. O m da reta R vale 2, o n vale 3. Não importa. O m da reta S vale 2 e o n vale 1. Não importa se o n é diferente. Para duas retas serem paralelas, os coeficientes angulares eles deverão serem iguais. Então, o que está com x, o número que está com x, ele tem que ser igual. Como o número que está com x na reta R é 2, que é o m, e o número que está com x na reta S é 2, que é o m, ambos são iguais, eu posso afirmar que essas retas elas são paralelas. Retas perpendiculares, a perpendicularidade. O que são retas perpendiculares? Reta R e reta S. Duas retas aí, ó, que concorrentes, né, porque elas se cruzam no ponto P, que formam um ângulo de 90 graus, aqui o quadradinho com um ponto, elas são chamadas de retas perpendiculares. Na paralela, um M de uma reta é igual ao M do outro. Né? O M é aquele que está com x. E agora, e nas perpendiculares? Duas retas são perpendiculares quando possuem os seus coeficientes angulares opostos e inversos. Então, um coeficiente é o inverso do outro com sinal simétrico. Né? O produto é igual a menos 1. Né? Lembrando o símbolo de perpendicularidade. Um exemplo aí, né? O exemplo 11. Verifique se as retas R, de equação geral aí, 2x mais 3y menos 3 igual a 0, e a reta S, de equação geral, 3x menos 2y mais 1 igual a 0, são perpendiculares. Então, primeira coisa, vou calcular o coeficiente angular da R. Né? Eu posso jogar nessa fórmula, né? É menos a sobre b, igual foi ensinado lá na equação geral, ou eu posso simplesmente isolar o y e aquele que está com x eu observar. Então, jogando na fórmula, o a é a, b e c, o a é 2,
Na reta R, o B é 3 e o C é menos 3. Lembrando que a equação geral ela é escrita na forma x mais by mais c igual a 0. Então, menos o A, 2 e o B, 3, menos 2/3. Agora, automaticamente, sem fazer o cálculo na S, eu vou ter o inverso. Qual é o inverso de 2/3? 3/2, com sinal contrário, né? Com o oposto simétrico. O oposto de menos é mais. Então, para eu confirmar que elas são perpendiculares, o coeficiente angular da S vai ter que dar isso. Vamos conferir? Então, vou jogar na fórmula. Menos, quanto que vale o A da reta S? 3. Quanto que vale o B? Menos 2. E quanto que vale o C? 1. Então, eu vou ter menos o A é 3, sobre o B. O B é menos 2. Então, menos com menos, mais 3/2. Nem precisa jogar no produto, né? Falar que menos 3/2 vezes 3/2, menos 2/3 vezes 3/2 é igual a menos 1. Uma é o inverso da outra e o sinal contrário. Essa é a condição para ser perpendiculares. Pronto. Exemplo 13. Um exemplo aí, né? Agora nós vamos analisar mesmo. Um triângulo retângulo ABC, observando aqui o triângulo retângulo A, B e C, né? Observa-se aquele retângulo no A. Tem hipotenusa determinadas pelos pontos B, de coordenada 2, menos 1, como visto no gráfico, e de coordenadas e ponto C de coordenadas 3 e 4. Aqui a hipotenusa, logo aqui está um ângulo reto de 90 graus. Sabendo que a reta 3x, que está escrita na forma geral, 3x menos 2y mais 1 igual a 0, é paralelo ao cateto AB, então se essa reta aqui, ó, ela é paralela ao cateto AB, o coeficiente angular dessa é o coeficiente angular da reta R, é o M, é igual ao coeficiente angular da reta AB, porque elas são paralelas. Então, eu vou pegar a equação da reta R, né, do segmento AB, né? Então, ou da reta suporte. O que é reta suporte? É a reta que contém o segmento. Então, eu isolei, transformei, né, essa equação aqui geral, passei ela para a forma reduzida. Então, eu vou ter aqui, ó, menos 2x é igual, né? Mais 3x, vai para o outro lado, menos 3x mais 1, vai para o outro lado, menos 1. Y é igual, eu vou simplificar e vou ter 3/2 de x mais 1/2, né? Eu vou ter aqui, ó, menos com menos mais, 3 sobre 2, e menos com menos mais, 1 sobre 2. Então, o coeficiente angular da reta, como a reta R está na sua forma reduzida, ao invés, eu poderia jogar na fórmula, professor, menos A sobre B, poderia, que você encontrar 3/2. Mas eu apresentei uma outra forma de se fazer, que é isolar o y e o número que está com x é o coeficiente angular. No caso aqui, 3/2. Se eu fosse jogar a fórmula, quem é o A? 3. Quem é o B? Menos 2. Então, menos A sobre B daria aqui mais 3/2. Então, o exercício quer para eu determinar as equações das retas suportes dos catetos AB e AC. Então, o que eu vou fazer? Do cateto AB, primeira coisa que eu vou fazer, lembrando aí da minha equação, né, fundamental, né, y, né, na reta AB, qual o ponto que eu tenho? Eu não tenho ponto para escolher, eu tenho um ponto B. Qual é o valor do y dele? Menos 1. Então, com o menos, não é y menos y0?
o menos com esse menos dá mais 1, igual o m vezes x menos x0. O meu coeficiente angular é 3/2, x menos. Qual é o x aqui do meu ponto B? 2. Encontrei aqui a equação geral. Agora, eu vou encontrar a equação... encontrei aqui a equação fundamental. Agora, eu vou encontrar a equação geral, aquela que é x, y e um número. Então, 2 vezes y, né? Eu vou ter aqui 2y, 2 vezes 1, 2, 3 vezes x, 3x, mais com menos, menos, 3 vezes 2, 6. Eu vou organizar e vou ter essa equação. Para eu encontrar a equação da reta AC, observe que a reta AC ela é perpendicular a AB, porque aqui tem um ângulo de 90 graus, ó. Então, se o coeficiente da reta AB é 3/2, qual é o inverso de 3/2? 2/3. Eu vou trocar o sinal, mas aqui vai ser menos. É a condição para as duas retas serem perpendiculares, porque formam um ângulo de 90 graus aqui. O segmento CA, né, reta suporte dele, com AB. E agora eu vou jogar na minha equação geral, na minha equação fundamental, né, gente? Então, qual o ponto? Eu não tenho ponto para escolher, eu tenho o ponto C. Qual é o y dele? 4. Y menos 4 igual o meu mzinho, que é o coeficiente, menos 2/3. Abro parênteses, x menos. Qual é o x do ponto C? 3. Né? 3 vezes y, 3y, 3 vezes menos 4, menos 12, igual menos com mais menos, 2 vezes x, 2x, menos com menos mais, 2 vezes 3, 6. Então, para eu obter a equação geral, aqui é a equação fundamental, né? Para eu obter a equação aqui, equação fundamental. Para eu obter a equação geral, eu vou pegar o menos 2x mais 3 e vou jogar tudo para o primeiro membro. É copiar tudo trocando o sinal. Então, menos 2x, tá? Depois vem antes o sinal de igual, mais 2x. Mais 3y está antes, continua mais 3y. O que está antes do sinal de igual, a gente repete. Agora, mais 6 está depois, vem antes, menos 6. Devo 12 e devo 6, devo 18. Está aí a equação geral da reta de AC e a equação geral da reta AB. Então, um outro conteúdo é a distância entre ponto e reta. Eu vou usar essa fórmula, distância de um ponto a uma reta. Vamos prestar bastante atenção aí nas informações do gráfico. Então, aí, dado aí a minha equação geral, ax mais by mais c igual a 0, a distância de um ponto a uma reta forma um ângulo de 90 graus, né? Não coloquei, mas a gente sabe que aqui é 90 graus, um L. As coordenadas do ponto P são x0 e y0. E eu vou aplicar essa fórmula. Vamos ver o exemplo. Fórmula é aí, né? O módulo de A vezes x0 mais B vezes y0 mais C dividido pela raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Um exemplo aí para clarear bastante essa distância de um ponto à reta. Calcule a distância do ponto P de coordenadas 1, 2, à reta R. 2x mais 3y mais 4 igual a 0. Então, primeira coisa, a fórmula. Quem é x0, y0? É o ponto. Qual é o x do ponto P? 1, x0. Qual é o y do ponto P? 2, y0. Aí, nós vamos aí. Como a equação da reta é 2x mais 3y mais 4 igual a 0, quem é o A? Quem é o A? É quem está com x, 2. Quem é o B? É quem está com y na equação 3. E o número sozinho é o C. Então, eu vou utilizando a fórmula, eu vou substituir agora as coordenadas do ponto e os coeficientes da minha equação.
Então, A, B e C são os coeficientes da equação. X, Y, 0 são as informações do ponto. Então, A é 2 vezes x0, 1, mais o B, 3 vezes y0, 2, mais o C, 4. Dividido. A e B são os coeficientes da minha equação. O A é 2 elevado ao quadrado e o A é 2 e o B é 3. Então, eu vou pegar o A, que é 2, 2 ao quadrado, e o B, que é 3, 3 ao quadrado. Então, 2 vezes 2, raiz quadrada, 2 vezes 2, 4. 3 vezes 3, 9. Então, eu vou fazer aqui, ó, minha continha dentro do meu módulo aqui. 2 vezes 1, 2, mais 3 vezes 2, 6, mais 4. Somando esses três números, 12. Raiz quadrada, 4 mais 9, 13. Também, eu vou racionalizar esse meu denominador, que é raiz de 13. 13 é um número primo, né? Então, é o primeiro caso simples de racionalização, que é multiplicar em cima e embaixo por raiz de 13. 2 vezes raiz de 13, 2 vezes raiz de 13, 2 raiz de 13. Raiz de 13 vezes raiz de 13 é raiz quadrada de 169. E raiz quadrada de 169 é 13. Ou simplesmente é um número sem a raiz, sem esse símbolo de raiz. No caso, 13. Está aqui a distância desse ponto a essa reta. Somente substituição.